Olá, mais uma vez estamos aqui para você e com você, MaluCast, te ajudando a subir a escada em direção a um patamar de máximo equilíbrio e agora numa fase muito gostosa são os 7 passos de recuperação de saúde. Hoje nós estamos no passo da desintoxicação. Para você que não entendeu, são as 7 letras de Slender, são esses 7 passos que vão te conduzir para um equilíbrio melhor. E hoje é a desintoxicação. Como sempre, estamos aqui com o Slenderito, não é, Slenderito? Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com Tudo você? bem. Tudo bem com você? Deixa eu deixar aqui, porque eu não sei se é para remar, se é para varrer. Me deram a vassoura, doutora. Eu não entendi por quê. Você apareceu com essa vassoura, Mas Slenderito. Mas é para varrer? Mas eu não sei, eu entendi. vou te dizer porque isso aí é para você fazer uma faxina, Slenderito. Ah, eu fazer uma faxina, mas é no No estúdio? estúdio, será? Não? Não é, Slenderito. Hoje não é desintoxicação. Ah, é verdade, entendi. Você se lembra que eu entendi. sempre falo que o nosso corpo é a nossa casa? É a faxina dentro do nosso A organismo? faxina orgânica. Nossa, eu aqui boiando 10 horas. Mas valeu, essa vassoura Tá bom, deixa ela ilustrou aqui. muito bem o objetivo dessa conversa, né? O nosso corpo é a nossa casa. Muito bom. E uma casa para morar com conforto tem que estar limpa, não tá? Aham. Não adianta você ter móveis bonitos, a despensa cheia, se a casa tá suja, com teia de aranha, com poeira, com barata. Você moraria numa casa suja? Não. Nunca. Moraria. Já passou a fase, né? A gente vai aprendendo que a coisa tem que ficar melhor. E você veja que a limpeza é prioritária numa casa, falando de fato de uma casa. Não importa o estilo da casa, o tamanho da casa, a idade da casa, a limpeza é prioritária. Você pode morar numa casinha de 2 cômodos lá na roça, como eu digo, ou morar num palácio lá no sul da França. Prioridade é a limpeza. E exatamente dessa mesma maneira é com o nosso organismo. Ele tem que estar limpo. Agora eu vou perguntar para você aí. Para uma casa estar limpa, qual que são as providências? Tem 2 providências, Denderito. Primeiro, sujar menos. E segundo, remover as sujeiras que já se formaram, Exatamente. não é? Com o corpo não é diferente. Sujar menos. Nós temos falado sobre isso. Se você Sim. observar os episódios anteriores, nós temos falado em sujar menos. No episódio da libertação, foi exatamente isso que nós falamos, não é? Sujar menos o organismo, se libertando de coisas erradas. Coisas erradas. E começava até mesmo, né, pelo supermercado, na hora de você ir comprar as coisas para dentro de casa, o que você vai colocar na sua despensa e o que vai ficar disponível para que você suje menos o seu organismo. Você ter critério exatamente na hora da exatamente. compra, né? Selecionar produtos que vão ter benefício para o seu organismo e se libertar daqueles errados. Então, isso daí é cuidar para não sujar a casa. Nós podemos sujar a casa de outras formas, temos falado nisso, nossa conversa é um pouco mais profunda do que só o orgânico. Sim. Você pode sujar a casa com pensamentos errados, com ambientes prejudiciais, né? Pessoas com tóxicas. Convívios, exatamente, com pessoas que te levam para baixo, né? Que te desmotivam, ou que te agridem de alguma maneira, ou que têm sentimentos, pensamentos e convicções divergentes das suas, né? Essa divergência traz prejuízo para as pessoas. Leituras, lembra que nós falamos aí dos livros, Leituras, né? Pois é, o episódio anterior a gente falou sobre os livros que você vai acompanhar, e com certeza você não acompanhou. Agora a senhora falou, né, das pessoas aí, as pessoas que também matam e roubam. Nós falamos isso, né? Tá nos episódios anteriores, dá uma assistida lá Na que você vai ver. libertação, né? Exatamente, matam no e episódio roubam. da libertação. O que será que a gente quis dizer com isso, né? Vai ter que Matar ir e lá roubar. atrás. Nós não vamos dar spoiler aqui hoje, não. Tem que assistir. E então, seguindo essa lógica, você tem que ter critério para não sujar o organismo, se libertando de coisas prejudiciais e nocivas, desde o alimento até os pensamentos, e ao mesmo tempo, exatamente como uma casa, facilitar a eliminação das sujeiras. Né? Por onde que a gente elimina a sujeira de uma casa? Pelas portas, né? Seja a porta da cozinha, seja a porta da sala. Lembra que a gente conversou sobre isso? É que nem o enfesado. Exatamente. Que nem o O enfesado. enfesado tem a porta da cozinha fechada, né? Então ele vai acumulando sujeira e
e vai intoxicando o organismo e diminui a produção de serotonina e cria uma desarmonia tão grande orgânica que isso reflete no humor, né? Sabe, doutora, que eu vou contar mais um detalhezinho muito pessoal. É bom que a gente tenha essas coisas pessoais nossas que a gente sempre coloca, tanto eu quanto a senhora, porque a gente vivencia essas coisas, né? Não vem aqui fazer o podcast só por fazer, ou só para dizer às pessoas, faça assim ou faça assado. Não. São coisas do dia a dia, do cotidiano, e que muita gente deve vivenciar. Exatamente. Essa desintoxicação do enfesado, principalmente, ela foi muito funcional a partir do momento em que eu tornei o meu organismo mais saudável, a partir do momento em que eu deixei de ser enfesado. Para quem não sabe, vai assistir aos episódios anteriores, é importante, porque essa questão bateu na porta da minha esposa. Sei. Era uma pessoa que vivia sempre estressada, e ela sempre jogava sobrecarga ao trabalho, que era muita coisa, ela tinha que absorver muita responsabilidade, tinha que repassar tudo isso. Atribuía esse estado ao trabalho. E aí, depois que eu descobri no método Slender, né, a questão do enfesado, que eu deveria fazer essa desintoxicação, vocês vão conhecer, a doutora vai falar já, ela melhorou em pelo menos 99,9%. O humor. O humor. Dentre outras coisas, o humor. Exatamente. O relacionamento virou outro. Não só comigo, mas com as pessoas ao redor. Muita coisa no trabalho deixou de ser problema porque ela descobriu que o problema estava nela. Exato. E você sabe que é aí que surgiu o curso Slender for You, né, que é focado para a empresa, justamente porque o funcionário, infelizmente, dentro da minha vivência, isso que eu falo não é teoria, é vivência, ele atribui, como fazia sua esposa, as suas queixas, aos seus problemas, ao trabalho, né? Sobrecarga, exigência, horas de trabalho e tal. E ele não percebe que é ele mesmo que pode virar essa chave, né? Mudar esse jogo se ele começar a equilibrar o próprio organismo. Que bacana que a sua esposa vivenciou isso. Ela vivenciou isso, eu vou dizer, tá? A chefe dela hoje também é outra pessoa porque notou essa diferença nela. Certo. Descobriu que ela fez esse tratamento e que está seguindo o método Slender junto comigo. Essa mudança fez com que a empresa tomasse uma atitude de cuidados com os demais. O que a senhora falou do Slender for You vai ser usado, de certa forma, agora nessa empresa dela. Por quê? Porque foi benéfico para toda a equipe. Ela começou a contar, ela chegou e falou assim, gente, eu fazia assim, assado, eu vivia constipada, eu vivia com raiva da vida, porque eu ia pro banheiro e não conseguia fazer nada. E aí eu jogava toda a carga e dizia assim, era problema do trabalho. Engraçado, o trabalho é o mesmo hoje e ele tá leve. Ele tá leve. Não, isso é impressionante. Lembra que eu contei de um paciente meu na empresa que ele mudou totalmente o cardápio do refeitório, né, da cozinha da empresa. E é bonito para mim, né, como profissional, assistir essa multiplicação de benefícios. A evolução, né? Você passou para sua esposa, a sua esposa passou para a colega de trabalho, que vai tornar o caso mais generalizado no ambiente de trabalho. E é o que a gente faz aqui nesse podcast, né? A minha ideia de livros, de palestras e do podcast, não é diferente, é justamente levar essas mudanças, né? Você promover mudanças na vida das pessoas e quando você ajuda um, esse passa para o outro, mesmo no consultório, às vezes o próprio paciente fala para mim, ai doutor, aquilo que você ensinou, eu ensinei para minha vizinha, ensinei para outra, e está melhorando todo mundo. Esse é o objetivo mesmo, né? Ela estava comentando a questão das suas palestras até em questão, né? Daí ela falou assim, mas amor, você que está fazendo lá o podcast com a doutora, ela está fazendo palestra nas empresas ainda? Eu falei, sim, né? Porque muita gente acha que quando começa o podcast a gente para tudo, né? Não, para não para nada. A gente continua e muito pelo contrário. A intenção é multiplicar isso, levar mais informações às pessoas. E essa questão da palestra vai acontecer. A senhora vai ser convidada, possivelmente, para em breve estar lá falando para as pessoas que estão lá dentro do trabalho, não só a nossa mudança, porque eu quero estar junto, é óbvio, para participar disso e falar do meu fato real, mas é que as pessoas conheçam. E essas palestras, elas são importantes, não somente através do podcast a gente levar informação, mas eu acho que em loco você está lá mostrando, né, o dia a dia e levando os e-books, dando a oportunidade das pessoas se aproximarem, é muito boa. E num grupo menor, você pode ser mais personalizado. Aqui o que eu percebo, às vezes as pessoas me fazem perguntas nas mídias, né?
E tem coisas que você não pode aprofundar tanto nos ensinamentos, porque você tem que ver a pessoa, né? Tem que saber exatamente detalhes. Cada um, né? Tem certas perguntas que você precisa de resposta antes de direcionar para uma atitude, né? Sim. Então aqui a gente fica mais naquilo que serve para todo mundo, né? Que não teria risco nenhum. Sim. Que todos fizéssemos. Então, voltando à história da casa, você ter critério de escolha em incorporar na sua vida menos sujeiras, sujar menos a sua casa e abrir as portas. Então, nós temos a porta intestinal, começamos falando dela, a porta urinária, a porta da pele e a porta das vias respiratórias, né? Então, contato com a natureza, respirar, fazer exercício respiratório, inspirar contando mentalmente até 10. Depois você segura o ar contando até 10 novamente e expira ao máximo, esvaziando ao máximo os pulmões, de novo contando até 10. Então, é um exercício extremamente simples e que muda a vida da pessoa, porque você vai desintoxicar via respiratória. A gente respira todos os dias, né, 24 horas por dia. Se você tiver um pouco mais de atenção ao modelo de respiração, não aquela respiraçãozinha superficial, você vai estar desintoxicando, alcalinizando o seu organismo só pelo fato de estar vivo. Sim. Né? Só pelo fato de fazer a coisa certa. Como o seu tio que você contou no episódio anterior, né? Ele já vivia naturalmente de maneira correta, sem precisar ter conhecimento teórico sobre isso. A via urinária, você sujar menos, você imagina que o rim, são 2 rins, né? Eles filtram, em média, 164 litros de sangue por dia. Então, se nós temos uma média de 4 litros e meio de sangue, veja quantas vezes esse volume total de sangue passa pelos 2 rins no dia, para no final do dia ter uma média de 164 litros. E é óbvio que quanto mais limpo esse sangue, menor a sobrecarga do rim, né? Se você tiver o sangue muito intoxicado, com produtos industrializados, com corantes, conservantes, envenenantes, aquelas coisas todas, o seu rim vai trabalhar demais, vai sobrecarregar, vão ficar impregnados nos tecidos renais essas substâncias e intoxica o organismo. E você diminui a vida útil do rim, o que é o pior. Como um filtro. Teve um episódio que a gente comparou com o filtro, né? Pois é. Se você cuida do que entra para dentro do seu organismo, você terá um sangue mais limpo e você aumenta a vida útil do rim. É o que eu sempre digo, um bem gera outros tantos bens. E um erro também vai multiplicar em outros erros. Então, a via urinária é aumentar a ingestão de água, né? Aí realmente tem que ser a água. Eu até ensino para os meus pacientes, e vale a pena aqui ensinar para você, salvo situações raras, se você tiver restrição de ingesta de água, ou por um problema cardíaco, ou por um problema renal, mas tirando essas condições, você pode tomar tranquilamente em jejum, viu, Slenderito? 4 copos de água com o suco de um limão espremido. Isso faz toda a diferença. Toma 4 copos por um período, 4 copos é 1 litro mais ou menos, né? Depois de uns 15 dias tomando esses 4 copos em jejum com um limão espremido, e você já vai notar uma diferença muito grande, aí você pode reduzir para 2 copos e manter para sempre esses 2 copos de água em jejum com limão, que o limão é altamente alcalinizante. Pode eventualmente também substituir esse limão espremido por uma colher de sopa de vinagre de maçã. Que é a minha deixa. Aí eu aconselho que seja o vinagre de maçã, que é o que você faz, o orgânico, né? Porque tudo que vai ser ingerido, sim, é bom que seja da melhor qualidade possível. Não é caro, doutora. Vou falar assim, não é caro. Não. É um produto que, se for colocar na ponta da balança e pesar entre eu gastar com medicamento... Ponta do lápis. Na ponta do lápis ou na ponta da balança, né? Colocar na no ponta prato do lápis, da balança, na ponta do lápis. Eu falo assim, custo-benefício, ele vale muito a pena. Vale. Porque o que o meu organismo sente hoje, através da utilização dele, é outra impressionante. Vida. É outra vida. E ele normaliza o pH do estômago, melhora a digestão, né? No episódio anterior a gente falou sobre o processo digestivo.
Então, melhora o pH do estômago, vai digerir melhor as proteínas, né? Vai acelerar o processo digestivo, quer dizer, é só lucro. E é um procedimento simples também. O intestino, a gente tem falado bem dele, né? Eu preconizo uma limpeza intestinal mensal. Até uma pessoa me perguntou lá nas mensagens como fazer essa limpeza intestinal. É outra coisa que é difícil a gente falar assim... Para todos, né? Abertamente, num canal que é de tão ampla vinculação como esse, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou dar um nome genérico, eu prescrevo laxativos periódicos. Antigamente sempre se fez isso. Minha avó fazia isso em todos nós, netos, né? Uma vez por mês ela dava laxante para nós, e de 6 em 6 meses vermífugo. Eu penso que eu aprendi isso nos livros, mas eu acho que eu trago lá as reminiscências da minha avó, porque nós vivíamos juntos, né? Ela participou da nossa criação assim ativamente e diariamente, e ela tinha esse padrão de comportamento, né? Laxante uma vez por mês e vermífugo de 6 em 6 meses, e é o correto. Eu falo assim, a gente limpa a casa todo dia, não limpa? E não tem o dia da faxina? Exatamente. Não está aí você com a vassoura para fazer a faxina? Não seria da gente imaginar que então é desnecessário uma faxina, porque a casa já é limpa todo dia? Uma vez por mês, um domingo da vida. Na minha infância era aos sábados. Mas você pode ser que seja de 15 em 15 ou uma vez por mês. Aí você falou do intestino, né? Mas eu estou na casa ainda. Então, se a gente pensar na casa, né? Porque às vezes os pacientes falam assim, não, meu intestino é ótimo, ele funciona a cada 2 dias, né? Fala, bom, limpe a casa a cada 2 dias, a casa real, e você vai ver o resultado no final do mês. Você acha que ela vai estar tão limpa quanto você limpar todo dia ou não? Aí você fazendo essa comparação fica mais fácil. E mesmo uma casa limpa todo dia, quando você faz a faxina, a gente que é mulher fala assim, Slenderito, minha nossa, de onde que sai tanta sujeira? Quem vê pensa que eu não limpo essa casa faz meses. É exatamente isso que ocorre com o intestino. Você imagina o intestino, um tubo de 10 metros, eu comparo com a mangueira de jardim, você imagina uma mangueira de jardim de 10 metros, e ela ter que ser, né, embolada para caber dentro do abdômen, ela é toda rugosa. E nessas voltinhas, que se chamam vilosidades, né, nessas rugosidades do intestino, vão depositando fezes. E é um material em decomposição, é um material orgânico que vai apodrecendo dentro de você. Né? Esse apodrecimento é altamente tóxico, é altamente ácido e deixa a pessoa enfesada, né? A gente não vai contar spoiler, mas vai fazer de vez em quando... Dá uma dicasinha do que acontece. Para você assistir a sequência, né? É interessante assistir essa muito sequência. Bom. Não, tem várias pessoas fazendo direitinho a sequência e o retorno que elas dão é muito legal. Muito legal, né? É porque fica, na verdade, um curso, né? Você faz um curso aí acompanhando o podcast. Mas voltando à história do intestino. Então, tem que fazer essa faxina. E vermes também, tem um livro que eu gosto muito, é de uma pesquisadora da Unicamp de Campinas, né? Eu morei muitos anos lá do lado de Campinas, e ela deixou um livro que ela fala dos vermes. É um livro engraçado, ele é muito gostoso de ler, né? Almanaque dos Bichos que Dão em Gente. Vou até fazer propaganda aqui do livro dela. Eu vou perguntar de novo. Não é? Almanaque dos Bichos que Dão em Gente. É muito bacana o nome e ele é muito gostosinho de ler. Eu fico pensando com meus botões. Almanaque de bicho que dá em gente. E ali ela fala cenas do dia a dia, e uma que eu nunca esqueço, que é das maçanetas de porta, né? Então ela cita a cena da madame que vai ao shopping, né? Vai à toalete, lava bem a mão, e quando ela sai, pega na maçaneta. E isso é feito, testes, né? Não é uma coisa que ela está falando à toa. Você pega adesivo e cola ali na maçaneta e vai para o laboratório, para o microscópio, e acha vermes horríveis que você jamais imaginaria que existia ali. Então tem que tomar vermífugo, sim, porque nós todos, eu falo uma coisa para os meus pacientes assim, hoje em dia nós temos mais vermes do que quem morava na roça antigamente. Esse é o jeito que eu falo.
É desse jeitinho que eu falo. Sabe por quê? Porque eles tomavam vermífugo. Sim. Né? Sim. E porque o alimento deles, a maior parte deles, eles sabiam a origem. Eles tinham no quintal, era do vizinho. Uhum. Hoje a gente não sabe a procedência dos alimentos. Hoje a gente come muito fora, né? Muito mais do que antigamente, né? E tem o hábito, não nós, né? Nós tomamos vermífugo de 6 em 6, mas em geral, no que eu vejo, né? Quando eu atendo, eu pergunto se quando tomou vermífugo, a pessoa nem lembra. Às vezes nunca nem tomou. Eu vou contar um detalhezinho que é muito importante para as pessoas, um alerta, acima de tudo, para as pessoas que costumam ir em mercado, quitanda, seja na verdureira, seja onde for. Pegam os legumes, colocam na sacola, pegam as frutas, colocam na sacola. Chega em casa... Direto para a geladeira. Geladeira, ou na fruteira. É, ou na fruteira. Pelo amor do bom pai. Lavem, percam 5 minutinhos, coloca uma bacia com água, dá uma limpada, uma higienizada antes, depois pega um papel toalha, ou pega um paninho de prato, seca bonitinho, e daí sim coloca para dentro. Sabe por quê? É verdade. Dá uma olhada nas pessoas que estão ao seu redor dentro do mercado e quando elas estão escolhendo alguma coisa. Gente, ai, espirrei. Ai, que maçã linda! Não faça isso. Peraí, né? E dá aquela coçadinha assim, às vezes, nas costas, né? Aí pega assim, mas é verdade, doutora. Presta atenção, fica olhando meia horinha ali, para de 5 minutos. 5 minutos na frente da verdura. E olha, na frente das frutas. Eu sei. Quantas vezes as pessoas mexem em alguma coisa que é nojento e vão pegar naquela fruta que você levou para casa e de vez em quando ainda você pega assim, ai, que uva deliciosa, e põe na boca direto. Com certeza, é verdade. E a criança? Faz isso não. Que a criança não tem nem altura para alcançar para fazer a higienização da fruta, né? Você tocou num ponto importante. Então, mais uma lembrança que verme todos temos, infelizmente, e temos que nos livrar deles. É outra libertação, né? Libertar dos vermes, que é o episódio anterior. Então, essa limpeza intestinal, ela é vital. Vermifugação. Desvermifugar. Isso. E tomar o laxante antes, né? Eu sempre falo, se você vai detetizar uma casa, até a casa não é detetizada a cada 6 meses? Sim. É só você imaginar na casa. É o que eu sempre digo, se a gente aprender a cuidar do corpo, do mesmo jeito que se cuida de uma casa, é mais de 90% dos problemas resolvidos. Então, você detetiza a casa. Se a casa está cheia de entulho, você faz o que antes de detetizar? Você tira os entulhos, não é? Senão você sabe que o produto ali da detetização não vai penetrar no meio dos entulhos e as baratas vão esconder ali. O intestino é exatamente igual. Então, antes da vermifugação, tem que tomar um laxante, limpar todas as velocidades intestinais, se livrar de todos os resíduos. Aí sim, você toma o laxante, acaba com os vermes e pronto. Então, o que eu faço é isso, laxante uma vez por mês, vermífugo a cada 6 meses. O probiótico também é importantíssimo para você manter uma microbiota equilibrada, né? Tem os alimentos que ativam essa microbiota, as fibras, né? A kombucha, né? O iogurte natural também. A kombucha é uma maravilha, né? É uma maravilha. Nossa. E tem os probióticos hoje também como suplementos, que é uma opção boa também, que faz bem para o organismo. Então, são recursos hoje, felizmente, disponíveis, só tem que fazer, né? Porque senão a gente está desperdiçando possibilidades, né? Vamos fazer assim, as pessoas não fazem, entre aspas, por conta do custo que isso é. Um kombucha é caro? Custa 11, 12 reais uma garrafinha. Mas os benefícios dele vão evitar que você gaste daqui 1 mês, 2, 3, sei lá, 6 anos, 5 anos, muito mais com um medicamento que é um comprimido, que vai machucar teu estômago muitas vezes, né? Porque tem toda essa coisa da química também embutida ali, né? As drogas, diga-se dita, e que vão custar pelo menos 30, 40 vezes mais que o sofrimento, né? O sofrimento da doença. Então, assim, tem que mudar os hábitos, gente. Precisa. A doença, o ruim dela é o sofrimento, né? A minha mãe fala que ela assim, eu como bem, eu escolho meus alimentos bem. Eu gasto, mas eu gasto com comida, com algo que me satisfaz e que vai fazer bem para mim. Eu não preciso ficar comprando remédio. Ela fala isso. Ela tá nos acompanhando, né? Assim espera. Sim, ela até me deu umas broncas quando eu andei falando nela esses dias.
Ah, é? Não gostou? Mãe. Então, esse item da desintoxicação, ele é um alerta, a gente indiretamente já falou nele quando nós falamos de tudo que a gente deve se libertar, né? Mas o foco agora é abrir as portas de desintoxicação. É saber que o intestino tem que estar limpo, tem que tomar água para limpar a via urinária, que o organismo, ele é vivo, né? Ele é vivo e ele tem que ser cuidado. E não sujá-lo e favorecer a eliminação das sujeiras que produzem naturalmente, viu? Não é que também as sujeiras que a gente está falando para eliminar são aquelas que põe para dentro. Só de estar vivo está produzindo toxinas. Não falamos no capítulo passado dos radicais livres? Da oxidação do organismo. Exato, né? São produzidos naturalmente. E mesmo outras, né? O metabolismo orgânico produz substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas pelas portas naturais. Porque senão, Slederito, sabe o que acontece? Se elas não forem eliminadas, elas não desaparecem, né? Porque mágica não existe. Elas vão se depositar. E é aí que surgem as doenças. Então, essas toxinas depositam, por exemplo, no fígado, no rim, no cérebro, nas articulações. Então, começa dor articular, dores musculares, tumores, doenças degenerativas, né? Hipofunção de determinado órgão, uma tireoide que não funciona bem, por depósito de substâncias tóxicas. Os cálculos não se formam de outra maneira a não ser essa, depósitos gradativos, né, de microcristais de impurezas que vão aglomerando e formam, por exemplo, um cálculo de vesícula, um cálculo renal. Esse é o mal da toxina. E as dores são lacinantes, gente. Eu falo assim, a falta do cuidado. E depois, quando você... Sofrimento que vem depois, né? Um sofrimento de cálculo renal é uma coisa absurda. Eu falo assim, a minha médica anterior, né, a senhora, até eu conheci o método Slender quando eu tive a primeira crise renal, que foi quando eu comecei a buscar o que está acontecendo com o meu corpo, né? Qual é o problema? Ela olhou para mim e falou assim, você seja muito bem-vindo, papai, hoje você é mamãe, você acabou de ter um filho. Quando colocou essa pedrinha pra fora, eu falei, sério, diz que as cólicas são muito parecidas com a cólica do parto. É considerada uma das maiores dores, né? Eu senti uma cólica dor renal. Que nenhum analgésico fazia efeito. Foram 8 horas de sofrimento até eu sentir aquilo plim, na louça, assim, pular. E você vê, até eu vou tocar no assunto que a gente tem um tempinho hoje, né? Temos 3 minutinhos ainda lá. É só 3? Então vou falar uma coisa. Você, olhando para você, que nós estamos pertinho, você é linfático do ponto de vista genético. Isso a gente vê pela íris. Teve um... A senhora falou dos meus olhos verdes, né? Eles são azulados, né? Teve um episódio que eu falei da íris, né? Ele teve... Muita gente gostou daquele episódio lá. A iridologia é realmente uma ciência maravilhosa. Eu também sou encantada com ela. Mas você, como tem um olho claro, é isso que eu quis dizer, a gente consegue ver coisas mesmo à distância aqui, sabe? Logicamente que um exame iridológico você precisa de um aparelho que amplia, que clareia, porque a íris tem detalhes, né? Ela é linda. Quando você amplia uma íris, você fica encantado com a riqueza de detalhes que ela tem. E é justamente por esses detalhes que é feita toda uma avaliação. Tanto do ponto de vista orgânico, que daí já é uma ciência que começou lá com von Pexley, né, o húngaro que eu contei, mas depois ela evoluiu muito na Alemanha também. E tanto do ponto de vista emocional, que daí já é um americano que fez todo um estudo iridológico para o lado comportamental, vamos chamar assim, que foi Danny Johnson. E a sua genética a gente chama de linfática. O linfático, ele já é mais tendencioso para acidez, já é um organismo mais ácido. Então, naturalmente, já é mais propenso à formação de cálculos, a quadros alérgicos, entendeu? Aí é o que eu digo o seguinte, a genética, a predisposição genética não é uma sentença, né? Não é um veredito irreversível, ele só é um alerta, só é um aviso. Existem medidas compensatórias que te livram daquela consequência naturalmente. É o que você está fazendo agora.
O problema é que poucos médicos são a doutora Malu e que vai contar isso pra gente. É por isso que estamos aqui nessas divulgações, porque né? Isso é importante, as pessoas deveriam saber mais. Mas isso é genético, não adianta. Você vai ficar assim porque sua mãe ficou, seu avô ficou, seu tio ficou. Não é, gente. Dá pra fazer minha mãe diferente. também teve cálculo, né? Exatamente, dá é assim pra ser que se fala. diferente, mas é assim que a gente ouve, geralmente, né? Mas se você... Tem que mudar isso. Tem que mudar. Se você tem um comportamento alcalinizante, você põe água no fogo na genética. Ela vai existir, mas ela fica quieta ali, inativa, né? Do mesmo jeito que aquele que não tem essa genética, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele agride tanto o organismo que ele pode formar um cálculo. Né? Aí é a história do carro, né? Você tem um Jeep potente, 4x4, mas se você faz rally com ele todo dia, ele vai estragar muito mais rápido do que eu com um carro 1.0 bem cuidado, né? Então é nisso que a genética, essa é uma comparação que expressa bem a genética, né? Muito bom. Que às vezes a pessoa tem quadros familiares e ele quase que já põe uma sentença na vida dele, né? Isso eu ouço direto. Eu vou ficar assim, eu vou ser assim. Aí já começa também a estragar a mente. Até nisso, né? Já começa na mente. E depois ele aceita com passividade quando o sintoma vem, mas ele não percebe que o sintoma não veio à toa, né? Veio porque ele abriu as portas para que ele chegasse, né? De qualquer maneira, Slenderito, viver certo é o certo. Não né? custa nada. Porque se a pessoa aceita, aprende a viver certo, ele nem precisa. É o caso do seu tio, de novo, que você contou no outro episódio. Como que é o nome dele mesmo? O Emílio Pérez. Seu Emílio. Ele já vivia certo. Ele não tinha esses conhecimentos e nem precisava. Né? Porque já era naturalmente da índole dele, da maturidade pessoal dele. Agora, se a pessoa ainda, além de tudo, pode ter acesso a conhecimentos como estão sendo passados aqui, melhor ainda. Aí é a parte de cada um de seguir. Né? Muito bom. Então é isso aí que fica para você o recado. Hoje a gente falou de desintoxicação. De novo a listinha. Veja coisas que você precisa e pode descartar da sua vida. Porque eu falo precisa e pode, porque se a pessoa, por exemplo, mora num grande centro urbano, tem a poluição. A poluição é altamente intoxicante, ela é acidificante, mas ele não pode mudar de lá. Então vai fazer o quê? Medidas compensatórias, né? Sim. Ele mora na poluição, mas vai fazer exercício respiratório, vai na natureza lá periodicamente, vai tomar bastante água para que aquela toxina saia pelo rim, vai ativar o intestino. Então essa consciência que é importante. Mantenha a sua casa limpa a sua casa todo dia, periodicamente faça uma faxina. Tá? Porque é só assim que você vai conseguir subir os degraus, degrau por degrau, até um patamar de máximo equilíbrio, onde você esteja em segurança diante de um imprevisto, você não cai imediatamente no buraco da doença. Acompanhe o Malucast, até a próxima. Sim. E o recado de sempre, grave bem, quem tem saúde tem tudo.